Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Teoria Geral do Estado. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de Teoria Geral do Estado. Hoje estaremos discutindo a temática Teorias Racionalistas do Estado. As contribuições do texto hoje são do professor Said Maluf, que vai trazer informações importantíssimas para nós compreendermos um pouco mais sobre essa temática que trata das teorias relacionadas ao Estado. Vamos então ao nosso primeiro slide. Sob a dominação de teorias racionalistas, agrupam-se todas aquelas que justificam o Estado como de origem convencional, isto é, como produto da razão humana. São as chamadas teorias contratualistas ou pactistas. Partem de um estudo das primitivas comunidades em estado de natureza e, através de uma concepção metafísica do direito natural, chegam à conclusão de que a sociedade civil, o Estado organizado, nasceu de um acordo utilitário e consciente entre indivíduos. Essas teorias foram corporificadas e ganharam maior evidência com a reforma religiosa, a qual foi uma autêntica rebelião racionalista contra a Igreja Romana, que culminou com a revisão das Sagradas Escrituras, fazendo coro com a filosofia de Descartes, delineado em Discurso sobre o Método. Filosofia esta que ensinou o raciocínio sistemático que conduz à dúvida completa, sustentou Lutero a supremacia da inteligência individual e pregou a liberdade de interpretação e a lei religiosa revelada. Aqui nós temos então um dos primeiros aspectos que vão tratar basicamente dessa relação do estudo do Estado. Nós teremos diversos teóricos que vão efetivamente, a partir de uma racionalidade, pensar, analisar e compreender a estrutura do Estado, recentemente constituída a partir do processo que foi efetivado pelo absolutismo. O Estado, então, tem uma característica importante, porque a partir desse momento delimita-se um território que vai efetivamente estar a domínio somente de uma pessoa, que vai, em outras palavras, comandar o que antes era um processo descentralizado. Vamos então ao nosso próximo slide. Hugo Grotius, holandês, 1583-1647, foi o precursor da doutrina do direito natural e, de certo modo, do racionalismo da ciência do Estado. Em sua famosa obra De Jure Belli et Pessis, esboçou a divisão dicotômica do direito em positivo e natural. Acima do direito positivo, contingente, variável, estabelecido pela vontade dos homens, existe um direito natural, imutável, absoluto, independente do tempo e do espaço, decorrente da própria natureza humana, alheia e superior à vontade do soberano. Hugo Grotius conceituou o Estado como uma sociedade perfeita de homens livres, que tem por finalidade a regulamentação do direito e a consecução do bem-estar coletivo. Esse teórico então nos traz essa perspectiva importante relacionada principalmente à característica do direito positivo natural, que a partir dessa relação do direito existente estaria acima do soberano, entendendo que nós temos efetivamente esse processo que se constitui e a partir da sua teoria ele defende então essa ideia. E essa é uma das características dos primeiros teóricos que nós trazemos aqui, que vão efetivamente analisar esse processo do contratualismo, esse processo que faz efetivamente essa relação entre as pessoas e o Estado. Também é importante nós pensarmos que é uma relação de análise também por aqueles que são os soberanos dentro desse Estado, como eles se comportam e a forma que atuam dentro de toda essa relação constituída. Vamos então ao nosso próximo slide. Immanuel Kant, Hobbes, Pufendorf, Thomasius, Leibniz, Rolf, Rousseau, Blackstone e outros gênios luminosos do século XVII desenvolveram essa doutrina dando-lhe magno esplendor. Immanuel Kant
O grande filósofo Gutenberg, 1724-1804, doutrinou o seguinte: o homem reconhece que é a causa necessária e livre de suas ações, razão pura, e que deve obedecer a uma regra de comportamento pré-existente, ditada pela razão prática, imperativo categórico. O direito tem, por fim, garantir a liberdade e por fundamento um conceito geral, inato, inseparável do homem, fornecido a priori pela razão prática sob a forma de um preceito absoluto. Conduze-te de modo tal que tua liberdade possa coexistir com a liberdade de todos e de cada um. Conclui Kant que, ao saírem do estado de natureza para a de associação, submetem-se os homens a uma limitação externa, livre e publicamente acordada, surgindo assim a autoridade civil, o Estado. Immanuel Kant, sem dúvida nenhuma, defende essa ideia da relação do Estado, a importância do Estado, como um processo que regula efetivamente grande parte dos comportamentos da sociedade, entendendo que o seu papel é um papel regulador, entendendo que o seu papel é um papel importante. E a partir desse processo, dessa valorização e dessa importância do Estado, Immanuel Kant traz então essas características e efetivamente trabalha então essa relação, ou seja, desse processo que é um processo necessário, a existência do Estado. Vamos então ao nosso próximo slide. Thomas Hobbes, filósofo inglês, 1588-1679, o mais reputado dentre os escritores do século XVII, foi o primeiro sistematizador do contratualismo como teoria justificada do Estado. É havido também como teórico do absolutismo, embora não o tenha pregado à maneira de Filmer de Bossuet, como fundamento do direito divino. Seu absolutismo é racional e sua concepção de Estado tende a conformar-se com a natureza humana. Para justificar o poder absoluto, Hobbes parte da descrição do estado de natureza. O homem não é naturalmente sociável, como pretende a doutrina aristotélica. No estado de natureza, o homem era inimigo feroz dos seus semelhantes. Cada um devia se defender contra a violência dos outros. Cada homem era um lobo para os outros homens, homo homini lupus. Por todos os lados havia guerra mútua, a luta de cada um contra todos. Bellum hominem contra homines. Aqui nós temos também, efetivamente, um autor que, em outras palavras, vai entender que o processo do contratualismo constituído pelo Estado tem uma importância muito grande, principalmente quando se discute efetivamente a essência do homem. O homem que precisa efetivamente construir guerras, construir defesas para construir a sua paz. Assim, o Estado ele tem um papel importante dentro desse aspecto, também como regulador, entendendo que essa característica vista por Thomas Hobbes é a maneira efetivamente de compreender a importância do Estado e as suas dimensões. Entender que defender o homem também é uma das responsabilidades do Estado. Vamos ao nosso próximo slide. Benedito Spinoza, filósofo holandês, 1632-1677. Em sua obra principal, Tractatus Theologicus Politicus, defendeu as mesmas ideias de Hobbes, embora com conclusões diferentes. A razão ensina ao homem que a sociedade é útil, que a paz é preferível à guerra e que o amor deve prevalecer sobre o ódio. Os indivíduos cedem os seus direitos ao Estado para que este lhes assegure a paz e a justiça. Falhando nestes objetivos, o Estado deve ser dissolvido, formando-se outro. O indivíduo não transfere ao Estado a sua liberdade de pensar. Por isso que o governo há de harmonizar-se com os ideais que ditaram a sua formação. Conclui, pois,
por colocar a nação acima do Estado. Desenvolveu ele o seu pensamento sobre as obras ética e de Deus e do homem. Aqui a gente pode perceber diversos autores importantes que vão efetivamente discutir o Estado, consequentemente essa relação do homem com o Estado, entendendo as características da essência do homem. Nem todos eles concordam com a mesma característica da essência desse homem, mas todos eles efetivamente entendem que o Estado é uma instituição extremamente importante. Dentre elas, responsabilidades, a harmonia que se tem o Estado com o homem, a forma de pensar, a liberdade, todos esses são processos importantes que constituem efetivamente essas responsabilidades do Estado, o sentido de existir o Estado. As discussões partem basicamente da ideia dessas responsabilidades, como efetivamente o Estado trata a característica dessa relação com as pessoas, como as pessoas na sua natureza existem e coexistem dentro da sociedade. Assim, esses teóricos efetivamente discutem essas características específicas que nos trazem então a possibilidade de compreender um pouco melhor essa relação histórica entre Estado e pessoas. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre a relação então das teorias racionalistas sobre o Estado. Nos encontramos no nosso próximo vídeo.